Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você estiver acessando essa videoaula. Antes de mais nada, gostaria de pedir a você que você, aonde você estiver, feche os seus olhos e vamos conversar, vamos falar um pouco com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de adentrarmos em Sua Santa Presença em oração. Queremos lhe pedir perdão pelos nossos pecados e te agradecer pela proteção e pelo cuidado. Estamos vivendo dias terríveis, dias tenebrosos, mas nós confiamos em Ti e acreditamos de que o Senhor estará e continuará conosco. Protege cada um dos nossos familiares nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Professor Renivaldo, professor do 6º ano C do Colégio Adventista de Castelo Branco. Nós estamos preparando essa videoaula para que você pare para estudar em casa. Lembrando que este é o momento de todos nós ficarmos em casa. Vocês estão em casa, não é para sair para shopping, não é para ir para parque, não é para ir para praça, é para ficar em casa, tá certo? Vocês não estão em período de férias, não é o momento de ir para a rua. Então, assim, nós estamos com aquela preocupação de estar orientando vocês, para vocês terem esse cuidado, tá certo? Nós vamos estudar um pouco sobre o pai da fé. Eu sei que desde pequeno, eu lembro que minha mãe falava muito de Abraão, né? Que Abraão, ele foi considerado o pai da fé. Ele andou lado a lado com Deus, ele buscou a presença de Deus e em um determinado momento nós vamos ver aqui no capítulo 4, você vai pegar o seu livro de religião agora, você vai abrir no capítulo 4 e nós iremos estudar um pouco, tá certo? A história de Abraão. Mas eu coloquei bem aqui à frente para vocês verem que nós não devemos nos descuidar deste momento, não é? Temos que ter o cuidado de estarmos usando sempre o que? O álcool em gel. Por quê? Porque o álcool em gel, ele vai estar nos protegendo e nos protegendo para que nós não venhamos, não é, desenvolver esse vírus, não é, o vírus do corona. Então temos que ter esse cuidado, nada de abraços, nada de aperto de mão, nada de beijo, tudo isso nós vamos dar depois que essa agonia passar, tá bom? Mas agora precisamos ter muito cuidado. Para essa atividade, como de costume em nossas aulas, você vai precisar da Bíblia Sagrada, você vai precisar do seu livro de religião e você vai precisar também de umas ou uma canetinha, dependendo, né, para que você venha fazer as suas anotações, tá certo? Como eu havia falado, capítulo 4, Abraão, não é? O pai da fé. O nosso assunto ele já inicia com a seguinte frase: construir uma amizade sólida com Deus por meio da fé ajuda a fazer a diferença no mundo. Para que o mundo ande de uma forma correta, para que o mundo venha desenvolver o amor, a compaixão para com o outro, nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter fé em Deus. E as pessoas, elas precisam ver essa fé transbordando em mim e em você. Aí no capítulo 4, vem falando, né, que a maior parte da Bíblia, ela foi escrita em hebraico. Os hebreus davam um nome engraçado para a fé. Sabe que nome era esse? Emuná. E o que significa Emuná? Emuná se você pudesse perguntar a um judeu o que seria Emuná, ele lhe responderia mais ou menos assim: imagine você no meio do mar, depois de um naufrágio, cansado de nadar, você sabe que iria morrer. Por quê? Seus braços doem muito e as câimbras começam a vencê-lo. Porém, de repente, uma prancha de madeira aparece flutuando em sua frente. O que você faz? Agarra-se a ela, certo?
Tem que fazer isso mesmo. Afinal, sua vida depende disso. Fé é o ato de agarrar-se a algo que nós, judeus, denominamos de emuná. Então, fé é o quê? Fé é a certeza de você agarrar-se em algo. Eu sei que hoje, e você também sabe, que hoje um dos meios, um dos recursos para nós ficarmos puros, para nós ficarmos limpos e para que esse vírus não venha nos assolar, nós precisamos fazer o quê? Usar o álcool em gel. Então, neste momento, o álcool em gel, ele vai nos dar o quê? Ele vai nos dar a proteção. Isso significa fé. Eu e você, todos os nossos familiares e amigos, estamos depondo primeiro a nossa confiança em Deus. Mas nós também temos que seguir as ordens. Nós temos que ter o devido cuidado. Então, a nossa confiança depois de Deus hoje está em quê? Está no álcool gel, está no sabão, para higienizarmos as mãos quando estivermos em casa. Porque quando você estiver em casa, não precisa você estar usando o álcool em gel. Então, assim, esse cuidado que nós temos é a fé, é a confiança que nós estamos depondo em um determinado objeto. Eu sei que para eu responder às atividades e para você responder às atividades também, você precisa da caneta. Então, a caneta é o meio que vai nos ajudar a responder às atividades. Isso é o quê? Isso é fé. Eu tenho fé na caneta, eu tenho fé que ela vai me ajudar. Então, os hebreus, eles classificavam, eles davam essa classificação para fé. Portanto, fé, ela é mais que uma crença, um pensamento ou uma ideia. Fé é confiança que depositamos em algo ou em alguém que nos traz completa segurança. Passando à página seguinte, vem contando, aí nós vamos já entrar na história de Abraão. Quem foi Abraão? No livro de Gênesis, a Bíblia, lembra que eu falei para vocês? Nada do livro foi feito, por acaso. Nada do livro foi escrito por acaso. Os autores do livro, eles usaram o quê? A Bíblia como base. A Bíblia, que é a palavra de Deus. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A santa palavra de Deus. Então, no livro de Gênesis, do capítulo 12 até o 25, vem contando a história de Abraão. Ele vem dando assim, detalhes da vida, da trajetória de Abraão. Acompanhe comigo, por favor. No livro de Gênesis, nos capítulos de 12 a 25, está registrada em detalhes a vida de Abraão, o homem que acreditou muito em Deus. Em outras palavras, ele se agarrou no Senhor e não deixou mais, nem é sem motivo que anos após sua morte, não é sem motivo que anos após a sua morte, Deus se referia ao patriarca como Abraão, meu amigo. Veja bem, há anos e anos após a morte de Abraão, Deus, ele se referia a Abraão como meu amigo Abraão. Veja, você ser considerado, você ser chamado de amigo de Deus. Ele também é conhecido como um pai da fé. Entretanto, para merecer esse título, Abraão passou por muitas situações. Abraão passou por muitas dificuldades, como eu e você estamos passando, ou como eu e você passaremos também. Porque a partir do momento que nós estamos nesse mundo, passaremos por dificuldades, passaremos por tribulações, mas nós precisamos confiar e acreditar em Deus. Sabe como tudo começou? Tudo começou alguns séculos depois do dilúvio. As pessoas haviam se espalhado pela vasta extensão do planeta. Os descendentes de Sem escolheram as planícies férteis da Caldeia, que ficava na região atual do Iraque. Nesse lugar havia uma cidade chamada Ur dos Caldeus, uma das maiores e mais importantes metrópoles do mundo antigo, que, segundo estimativas, comportava aproximadamente 65 mil habitantes.
um número elevado para aquela época. No entanto, um dia Deus falou a Abraão: Abraão, veja bem o que foi que Deus falou para Abraão. Olha aí no seu livro. Saia daqui, deixe a região de seus antepassados e siga para a terra que eu lhe mostrarei. E ele prontamente obedeceu ao Senhor. O que foi que Abraão fez? Abraão obedeceu. Mas ao fazer esse convite para Abraão, Deus também lhe fez uma promessa. Deus lhe fez uma promessa. Acompanha aí comigo a promessa que Deus fez para Abraão. A ordem de Deus a Abraão era de certo modo estranha e difícil de ser obedecida. Mas, se foi o Senhor quem assim determinou, não havia o que discutir. Afinal, ele era soberano. Juntamente com a inusitada tarefa, Deus fez duas promessas ao patriarca. Primeiro lhe disse: de ti farei uma grande nação. Gênesis 2, 3. Está aí no livro de Gênesis 12, 13. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso, seu nome, que antes era Abrão, foi mudado para Abraão, que quer dizer pai de muita gente. Depois, o Senhor acrescentou: abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso significa, preste atenção, isso significa que Jesus, o Salvador da humanidade, seria descendente de Abraão. E Deus deu uma ordem a Abraão. Olha a ordem: saia da sua terra. Sair da terra. Abraão tinha uma casa estruturada, Abraão tinha uma família estruturada, só lhe faltava um filho, que mais adiante nós vamos ver. Abraão tinha empregados ao seu redor, mas ele tinha que sair daquela terra, ele tinha que sair daquele lugar. Será que não era pedir demais? Abraão tinha mesmo que deixar a sua casa, a sua família e amigos. Ele deveria abandonar a grande metrópole com seus parques, belos jardins? Sim, precisava. A ordem divina era clara. Porém, como seria a sua nova casa? Como seria a casa nova de Abraão? Será que ia ter o mesmo conforto, as mesmas coisas que tinham na casa dele, que ele iria abandonar? Ele não tinha certeza disso. Mas naquele momento, a ordem do Senhor era: saia da sua casa, vá para outro lugar. Mas ele não mediu nenhum esforço, ele foi. Isso é confiança. Isso nós chamamos de fé. Ele foi. Ele obedeceu a ordem de Deus. Mas na vida, nem sempre temos respostas para todas as perguntas. Foi assim com o amigo de Deus. Todavia, ele preferiu obedecer. Ele retirou-se de Ur, sem saber para onde ia. Ele não conhecia o próprio destino, mas ele confiava no Senhor. Era o suficiente. Muita fé, não é? Que fé de Abraão. Ele não sabia o que ia acontecer, ele não viu o que ia acontecer, mas ele resolveu sair, ele resolveu obedecer, ele obedeceu a Deus. Ele não conhecia o seu próprio destino, mas confiava no Senhor. Era o suficiente. De acordo com o famoso adágio popular, o pouco com Deus é muito, e o muito com Deus é absolutamente nada. E um detalhe importante: Abraão, ele não era jovem. Quando ele recebeu a ordem, quando ele recebeu o chamado de Deus para sair da cidade de Ur dos Caldeus e para outro lugar, para outra terra, ele tinha 75 anos. Ele não era jovem, mas mesmo com a idade já avançada, ele obedeceu. O próprio Jesus Cristo ensinou: de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua ou a minha salvação? Não adianta ter carro bonito, não adianta ter fama, não adianta ter dinheiro, não adianta ter absolutamente nada se nós não depositarmos a nossa fé nas mãos do Pai Celestial e se nós não acreditarmos nele
aí certamente nós vamos perder o quê? Nós vamos perder a nossa salvação. E Deus não quer isso, Ele não quer isso nem para mim, nem para você. Ele nos fez com um propósito. O propósito que Ele nos fez foi para termos a vida eterna. Mas vamos voltar para Abraão. Abraão, ele pegou a sua mulher, ele pegou tudo que ele tinha, que ele poderia levar, e ele seguiu o seu caminho. Ele ouviu a ordem de Deus. O patriarca, ele era um ser humano com fraquezas e desafios, como todos nós. Ele era humano, não é? Humano e era pecador, ele não era santo. Ele era um pecador igual a mim, igual a você. Então, como um pecador, a Bíblia ela não esconde suas falhas. A Bíblia fala que em uma certa ocasião, ele teve medo de ser morto pelo rei do Egito. Então, para salvar a sua vida, sabe o que foi que ele fez? Em vez de pedir ajuda ao Senhor, ele mentiu dizendo que Sara era a sua irmã. Veja aí, para tentar salvar a sua vida. Quando ele chegou à presença do rei do Egito, ele olhou para Sara e disse: não, é minha irmã, ela é minha irmã. Não pediu ajuda de Deus, não pediu socorro, né? Mas a gente vê aqui que de fato ela era sua meia-irmã, mas também era esposa. E nessa circunstância, essa informação relevante ela foi ocultada. Abraão não disse isso. Mas o pior erro que aconteceu na vida de Abraão foi quando ele quis ajudar a Deus. Como professor? Vocês lembram que no início eu disse que Abraão tinha uma família estruturada, mas só lhe faltava um filho? Então foi isso que aconteceu. Ele e Sara, já de idades avançadas, eles não poderiam ter filhos. Eles tentaram de várias vezes e não conseguia. E o que foi que Sara fez? Achando ela que teve uma ideia brilhante, não é? Abraão, tem Agar, minha serva, você pode ir deitar com ela e dessa forma nós teremos um filho, você vai ter o seu filho. E foi isso que Abraão fez. Abraão foi, ele teve relações com Agar, Agar engravidou e nasceu o seu filho, o primeiro filho de Abraão com Agar, não de Abraão com Sara. Essa atitude, lembrando que essa atitude de Abraão não foi aprovada, não teve a permissão de Deus, não teve de forma nenhuma. Se Deus disse a ele que no momento certo, na hora certa, ele teria o filho, ele tinha que esperar, ele tinha que aguardar. Mas foi lá, não é? Abraão teve um bebê com Agar, uma serva de Sara, e a presença de Ismael gerou muitas e muitas confusões, pois provocou ciúmes e muita briga em casa. Sabe o que aconteceu? Após o nascimento de Isaac, o herdeiro prometido não era Ismael, o herdeiro prometido era Isaac. Após o nascimento de Isaac, os dois foram expulsos da casa de Abraão. E os 12 rapazes acabaram se tornando ancestrais de grandes povos, Isaac dos judeus e Ismael de uma parte dos árabes. Isso explica o porquê das inúmeras guerras entre palestinos e israelenses. Então observe, por causa de uma desobediência, por causa de um erro de Abraão, o que aconteceu? Ele pagou porque ele não obedeceu a Deus. Mas ele se arrependeu. A vida de Abraão mudou muito com a chegada de Isaac. Ele estava realmente radiante de felicidade. Mas ele acabou pecando mais uma vez. Olha, gente, Abraão se arrependeu, pediu perdão, Deus perdoou, mas ele veio e pecou. Sabe como? Ele colocou, vou pegar aqui, vamos dizer que aqui é Isaac e aqui é Deus. Ele fez isso, ele colocou Isaac acima de Deus.
Ele tinha que amar o filho? Tinha. Ele tinha que ensinar o filho? Ele tinha. Mas ele começou a colocar Isaac acima de Deus. Ele começou a esquecer de Deus e dar mais atenção a Isaac. E Deus precisava chamar a atenção dele. E Deus precisava testar a fé dele. E o que foi que Deus fez? Assim. Preste atenção. Assim, certa noite, para testar a fé do seu servo, o Senhor lhe apareceu novamente em sonho e pediu que sacrificasse o rapaz. O quê? Sacrificar Isaac? Por quê? Abraão seria o pai do povo de Deus e o exemplo para as próximas gerações. Ele precisava mostrar que realmente confiava no Senhor. Abraão, ele precisava mostrar que ele confiava em Deus, então ele tinha que fazer. Depois da viagem, o altar para o sacrifício no Monte Moriá ficou pronto. Porém, no momento em que Abraão ia tirar a vida de Isaac, um anjo do Senhor apareceu e disse: ó, Abraão, não faça isso, não faça isso. E aí o que aconteceu? O Senhor havia providenciado um cordeiro para o holocausto, que era um símbolo do sacrifício do próprio Jesus no futuro. O pai nem precisou matar o filho, mas Deus, em sua misericórdia, com muito amor, com muito carinho para com a humanidade, permitiu que Cristo morresse em nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar. Abraão não precisou sacrificar Isaac, mas tempos atrás, anos seguintes, que diga, Jesus morreu por mim e por você. Deus deu seu único filho para morrer em remissão dos nossos pecados. Obedecer ao Senhor em qualquer circunstância é o maior ato que alguém pode demonstrar. Isso é crer no sentido mais pleno da palavra, ou seja, agarrar-se a Deus, custe o que custar, tanto para confiar nele, quanto para cumprir suas ordens. Fé é mais do que acreditar em certas doutrinas, ser fiel ao Pai Celestial. Estaria você, eu também, né? Eu e você, estaríamos dispostos a segui-lo, ainda que fosse necessário pagar por um preço alto, por essa nossa escolha? Foi isso que Abraão fez. Abraão, ele decidiu seguir a Jesus, para seguir a Deus, que diga, só através da obediência. Mesmo em alguns momentos, ele se afastando, ele procurando os seus próprios caminhos, né? Ele tentando ajudar a Deus. O que foi que ele fez? Ele resolveu seguir o seu próprio caminho, mas também ele se arrependeu. E aqui eu queria mostrar para vocês, aqui eu vou mostrar para vocês um pequeno esboço que vem falando sobre fé e arrependimento. Veja bem, eu vou levantar, vou chegar para cá. Fé e arrependimento, ó, você precisa. Primeiro, aqui ele vem dando a introdução da fé, que fé é a certeza das coisas que nós não vemos. É a certeza daquilo que eu não pego, não sinto, mas eu preciso crer, eu preciso acreditar. Aí, o objetivo da fé. Por que você tem fé? Qual é o objetivo da sua fé? Você tem fé por quê? Porque você quer se aproximar a Deus. E você sabe que através da confiança, através da fé que você tem em Deus, você pode receber coisas boas, coisas positivas. Eu tenho fé que daqui a alguns dias nós vamos estar usando o álcool em gel, só para higienizar as nossas mãos, para a nossa higienização. Mas eu tenho fé que esse vírus vai ser manido, esse vírus vai desaparecer e nós vamos poder sair, vamos poder voltar para a escola, voltar para o trabalho, voltar a frequentar os lugares, né, os encontros sociais. É a fé. Isso me faz ter fé, isso me faz acreditar no único poderoso que é Deus. E o desenvolvimento da fé. Como é que você desenvolve a sua fé? E como é que você mostra para as pessoas que você acredita em Deus? Olha aqui, esse menino está nesse buraco aqui, o buraco negro, e ele está vendo que Deus, que o pai dele
está de braços abertos querendo recebê-lo, né, para salvá-lo. Então ele sai correndo ao encontro do Pai, porque ele tem fé no Pai, tá certo? Então, terminando a nossa atividade, o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de pedir a vocês que não esqueçam, eu vou pegar novamente aqui o livro, não esqueçam de fazer as atividades do capítulo 4 do livro de religião, Abraão, o pai da fé. Aqui, essas atividades aqui, as atividades, ó. E na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou estar fazendo as devidas correções, tá bom? Tchau, fiquem com Deus e lembre-se, não saiam de casa, tá bom? Fiquem em casa.